pessoa que está passando por um momento de fé abalada, uma fé que tá fragilizada por conta das dificuldades da vida, tem que voltar para Hebreus. Tá, mas qual capítulo de Hebreus? De preferência, ler Hebreus todo. Mas, se você for focar em um único capítulo, foca em Hebreus 11. Porque Hebreus 11 é para aquela pessoa em que o medo, a angústia, já tomou conta, e você começa a duvidar das promessas de Deus, você começa a duvidar até da existência de Deus, você já não ora mais, você já não lê mais a Bíblia, você sequer tem força para ir para a igreja. São problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, de relacionamentos com o marido, com o filho, isso tudo vai te sufocando. Você fala, tá, para que eu vou adorar? Para que eu vou orar? Para que eu vou servir? Se Deus está me vendo nessa condição, triste, é, um vazio enorme dentro de mim e ele não faz absolutamente nada, entre aspas, Hebreus 11 é para você. E por que eu falo isso? Hebreus 11, ele vai definir o que é fé, ele também vai citar exemplos de fé e ele vai fazer com que você reflita se essas pessoas passaram por tudo isso e no final eles venceram, acreditaram e creram em Deus e obedeceram, por que eu, mesmo com as minhas limitações, mesmo com os meus problemas, eu vou me manter da forma que eu estou? Então, Hebreus 11 te convoca para esse lugar de reflexão. Tá, mas o que está lá em Hebreus 11? Hebreus 11 é o que está. Hebreus 11 está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, se você conhece esse versículo, ele está lá no capítulo de Hebreus 11. Mas o que fala Hebreus 11? Eu estou aqui com a minha Bíblia e ela vai falar sobre a natureza da fé, ou seja, o que é a fé. E o versículo 1 já começa dizendo que a fé é uma certeza. E a certeza do quê? De algo que você ainda não viu, mas tem certeza de que vai acontecer. É aí que mora a grande questão. Você já se perguntou, alguma vez na vida algo aconteceu com você que você tinha certeza que ia dar certo? Tipo, não tinha nenhuma opção? Então você experimentou um pouquinho do que é a fé. É você ver mesmo sem ver. É você crer mesmo que tudo diga o contrário. Falando assim, até parece que é fácil, mas não é. Vamos pensar junto comigo. Se alguém chegar para você e disser, olha, existe um homem que é filho de Deus e que morreu há mais ou menos 2026 anos atrás, morreu numa cruz, que era considerada uma morte amaldiçoada, piores da morte. E ele é o Filho de Deus, o mandado, o enviado, o Messias, que morrendo na cruz, ele vai, crendo você, tem a salvação e a vida eterna. Meio que papo de doido, assim. Então não é muito fácil. E quando você vê o que o tema, né, desse capítulo fala, que são os exemplos dos primeiros heróis da fé, você até por um momento você acredita que eles sejam heróis mesmos. Por quê? Porque eles fizeram ações, eles tiveram atitudes que eu e você talvez não teríamos. E aí que a fé se torna um verdadeiro obstáculo. Por quê? Ela nos convoca para ação. Então, resumidamente, para você entender o que é Hebreus 11, ele diz assim: apesar dos apesares, apesar da vida destruída e catastrófica que você tem, é importante você crer que existe alguém, que está escrito lá em Lucas, que para Deus nada é impossível, mas é que a sua fé, ela independe do que ele pode fazer por você de bom ou de ruim. Você apenas crer que ele existe, que ele criou todo esse mundo, que ele realmente é o único Deus, que ele enviou o seu Filho amado, Jesus, o Cristo, o Messias, para morrer na cruz no meu e no seu lugar, e te convoca para você agir e te dá exemplos. Aí a gente começa citando alguns, não vamos citar todos. Por exemplo, aqui nós temos que Abel, que ofereceu o maior sacrifício, pegou o que ele tinha de melhor e ofereceu a Deus. Você tem o exemplo de Noé, que construiu, pagando de maluco praticamente, construiu uma arca, obedeceu a todos os parâmetros de Deus, crendo que existia um Deus e crendo na sua promessa que ele não viveu, que é Jesus. Depois você vai para Moisés. Moisés ele estava extremamente confortável como sendo um príncipe,
como ficando do lado de Faraó, mas ele negou tudo isso para viver como um hebreu. Ele diz: nada dessas conquistas aqui terrenas é superior à divindade eu crer e obedecer a um Deus que existe. Esse Deus que eu creio foi o que criou todas as coisas. Então perceba, Abel ofereceu, Noé construiu e Moisés abdicou. A fé, ela é isso. Ela nos convoca para uma ação e não simplesmente ficar no blá blá blá, no teórico. E ela vai te convocar uma ação de você perder. Por isso que a teologia da prosperidade, ela não, ela é um câncer que está na igreja, dizendo que quem tem um carro melhor, quem tem um emprego melhor, quem ganha mais é o abençoado. Se você for prestar atenção em Hebreus 11, que ele fala no versículo que apesar de tudo, eles foram apedrejados, ao versículo 37, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Pois é. Então, a fé em Jesus Cristo, ela não tem nada a ver com riqueza, com você se dar bem, com teologias de eu me dou bem porque eu tenho Jesus. O livro sagrado, a Bíblia, que é o nosso manual do cristão, ele é bem claro. Esse aqui é um livro de interação com Deus, de, de diálogos profundos. É um livro que faz com que a gente tenha um relacionamento com Deus e não um contrato que diz que Deus pode te dar tudo que você quer e pedir e assim ele vai ser seu Deus. Hebreus 11 te convoca para um lugar que é, apesar de tudo dando errado, apesar de tudo sendo um fracasso na sua vida, crer em Jesus Cristo é você ter a certeza de que Deus não mentiu, de que Deus existe, que Ele criou o mundo e criou todo o universo, tudo que nele existe, e que enviou Jesus, seu Filho único, para vir para a Terra, padecer em uma cruz, e ele, na verdade, é o Messias, o enviado que vai vir depois novamente para buscar a sua igreja. Agora, o seu problema de você crer que Jesus pode ali fazer algo impossível, um milagre, se for da vontade dele, são dois pontos separados. Se ele fizer, ele continua sendo seu Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo o seu Deus. Então, se você tem uma fé abalada por conta da sua saúde, por questões financeiras, por conta de problemas sociais com o filho, com o marido, tá tudo muito ruim, saiba separar o seu problema, que Deus pode agir, você pode orar por ele todos os dias, entregar isso na mão do Senhor e descansar que ele fará o melhor para você e não esqueça da sua fé principal, que é Jesus não tem nada a ver com os seus problemas. É mais ou menos assim, eu sei que é forte, mas é por aí. Jesus, a minha fé nele, na existência dele, na existência da atividade, independe do se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou com ou sem dinheiro, se eu estou com ou sem saúde. E aí afastamos esse câncer da teologia da prosperidade e você vai ter uma fé genuína, uma fé fortalecida. Então eu te convoco. Eu te convoco a você restaurar essa fé em Cristo Jesus todos os dias da sua vida, apesar dos apesares. É difícil, mas pede forças que ele vai te dar. Ora pedindo graça, ora pedindo misericórdia, que ele vai te conceder. Afinal de contas, nós estamos falando aqui, como eu falei, de um relacionamento com Deus. E nada melhor do que você entregar tudo aquilo que te aflige para a pessoa que pode mais te ouvir e mais te ajudar, que é Deus.